E aí me conta como é para você costurar o viés. Ele ainda é o seu inimigo? Você é daquelas que ainda fala, viés não é de Deus? Olha, por aqui no canal da Cinderela tem vários passo a passos com as professoras expert ensinando para você de forma facilitada como utilizar o viés e deixar as suas peças ainda mais bonitas, encantadoras e com aquele acabamento que todo mundo vê que é um acabamento profissional. Mas daí, falando em viés, a gente sempre pensa em como utilizar o viés como acabamento. E na aula de hoje eu trouxe uma proposta diferente para você. Que tal se a gente tornar o viés da Cinderela a estrela da nossa peça? Sim, a peça de hoje é produzida com o viés da Cinderela e também com o tecido da Cinderela. Porque no passo a passo de hoje eu vou te ensinar a como fazer esse lindo mousepad. Olha que lindo que vai ficar isso na sua mesa. E aí, algo bem legal, a minha escolha de hoje foi a união de dois vieses. Então eu estou utilizando o viés de lurex e o viés de algodão. E aí a gente consegue trazer esse glamour e essa elegância para a nossa peça, principalmente utilizando o viés de lurex. Por quê? Ele tem um brilho, mas ele é um brilho assim leve, não é nada muito chamativo, mas muito bonito e que eu acho que deixa a nossa peça bem mais elegante. E aí, olha essa proposta de unir duas cores aqui, de roxo, que foi a minha escolha, para fazer um mousepad. Mas aí a proposta é que você possa utilizar essa mesma técnica e inovar aí na sua casa ou nos produtos que você vende no seu ateliê. Dá para fazer um kit office completo, com aquela pasta para colocar sulfite, o porta-copos, dá para você também forrar ali um porta-canetas, enfim, dá para fazer também um jogo americano. Use a criatividade, depois me conta aqui se você gostou de aprender todos os detalhes desse passo a passo. Então, lápis e papel na mão e se prepara, porque na aula de hoje você vai aprender a como produzir esse lindo mousepad. Sejam muito bem-vindos ao canal da Cinderela. Eu sou Eliane Pascoal, professora parceira da Cinderela, e o passo a passo de hoje é junto comigo. Nesse passo a passo de hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer um mousepad utilizando o viés da Cinderela e também o tecido. Essa é uma forma da gente dar novos usos para o viés e não somente para o acabamento das nossas peças. Dessa vez ele será a estrela principal da nossa peça de hoje. Então nessa peça eu decidi utilizar o viés de lurex e também o viés de algodão para trazer ali um brilho para a nossa peça. Então, para fazer a nossa peça, que é o mousepad, eu tenho aqui um quadrado de 20 por 20. Essa mesma técnica você pode aplicar para fazer o que você quiser. Dá para fazer jogo americano, dá para fazer bolsa, dá para fazer, enfim, infinitas possibilidades, tá? A gente sempre vai precisar medir aqui de acordo com a nossa base o tanto de viés que a gente vai utilizar. Então, aqui no meu caso, eu cortei 8 tiras de 21 centímetros de viés de lurex e 8 tiras de 21 centímetros de viés de algodão. O que eu vou fazer? Eu vou começar aqui costurando o viés de lurex. Então, eu vou colocar ele assim, dessa forma posicionadinho. O primeiro eu vou posicionar aqui, bem rente, e eu vou começar a costurar todos. É bem na beiradinha, ó, um do lado do outro. Eu vou passar uma costura reta. Então, eu vou colocando um ao lado do outro, um rentezinho com o outro, não precisa dar um espaço, e vou costurando até o final da minha peça. O viés que eu estou utilizando aqui é o viés de 25 milímetros. Ó, costurei aqui ele todo na minha peça, ficou aqui um meio centímetro mais ou menos, tá? Agora, eu vou só abrir aqui desse lado e do contrário, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora utilizando o viés de algodão. Então, vou encostar aqui, bem na beiradinha, e vou fazer uma costurinha bem na beiradinha, unindo todos eles aqui. Então, agora aqui já está prontinho, todas as minhas tiras costuradas. Eu vou deixar as tiras assim,
para o lado de cá, mostrando o meu avesso, e eu vou começar a trançar. Então, eu vou colocar essa tira aqui, uma sim, uma não, tá? Eu venho aqui fazendo isso daqui. E aí, eu vou trazer essa tira de cá. Acomodo aqui a minha primeira para ela acertar direitinho. E agora, eu deito aqui. E aí, eu vou ajeitando aqui. Agora, eu vou fazer o contrário, ó. Então, eu tenho onde que tá aqui que ficou o meu viés de algodão, eu vou levantar aqui os de lurex. E eu vou passar ele aqui novamente. E aí, aqui eu abaixo. Então, eu vou fazendo essa brincadeira aqui. E aí, a gente vai sempre dando uma puxadinha aqui, ó, para alinhar todo mundo, para deixar ele bem justinho aqui. E agora, novamente, ao contrário. E eu vou fazendo isso daqui até o final da minha peça. Por isso que eu falei para vocês que fica bem bonito, de repente, você utilizar, na época de Natal, o viés de lurex vermelho com viés digital de algodão, premium da Cinderela, vai ficar um efeito bem legal também. Dá para ir brincando com os diferentes tipos. Eu quis colocar o brilho aqui porque eu achei que ia trazer uma proposta diferente para a peça e eu gostei bastante. Me contem aí nos comentários se vocês também estão gostando. E ó, e aqui a gente vai só brincando, tá? Tira um, vira o outro, tira um, vira o outro e a outra tirinha vem retinha. Quando chegar no final, aí eu vou ajeitar todo mundo. Então eu vou fazendo aqui até o meu final. Aqui cheguei no final da minha peça, já tá todo cruzadinho. E agora eu vou começar a deixar bem esticadinho aqui, ó, os meus vieses da lateral e vou passar uma costura bem na beiradinha. Só desse lado aqui do viés de algodão. Então, eu vou deixando ele aqui, ó, bem esticadinho, bem juntinho e vou costurando aqui na beiradinha. Feito isso de um lado, eu viro a minha peça e agora eu venho costurando o outro lado aqui, ó, o viés de lurex. Eu não estou esticando ele, eu só tô aqui, ó, deixando ele alinhadinho para tirar o excesso e não ficar a peça ali com excesso de viés. Ó, quando a gente puxa assim, a gente vai vendo que ele tem, né, viés ali sobrando. Ó, vou puxar esse daqui, tá vendo, ó, que tá fofinho aqui? E aí eu puxo para poder alinhar. E no último a mesma coisa. E agora aqui, ó, já está finalizado, ó. Do lado de cá, fica assim. Se eu deixar o meu viés somente assim, conforme usar, conforme lavar, ele vai ir soltando essas beiradas do viés. E como o nosso foco é ser um mousepad, se eu fizer isso daqui, não vai dar certo com o mouse. Eu preciso de uma superfície lisa por cima. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou estar utilizando um plástico, tá? Um vinil transparente, só colocar aqui. Esse que eu estou utilizando é de gramatura 40, indico para vocês de gramatura 20 a 40, tá? 10 não, porque é muito fininho. E aí eu coloco ele aqui em cima e eu vou fazer uma costurinha em toda a volta. Só que antes disso, eu vou virar aqui a minha peça e eu vou cortar todo o excesso de viés alinhando. Vou aproveitar também e vou arredondar os cantinhos. Agora então que eu já refilei aqui todo o excesso da minha peça, eu vou colocar aqui o meu cone de linha e vou arredondar. Pode ser com qualquer coisa, tá, pessoal? Fica aí, vocês podem usar aquela medida que vocês sempre padronizam no ateliê de vocês. Eu sempre utilizo o cone de linha. E aí fica uma medida fácil. A gente pode utilizar os próprios materiais que a gente tem da costura. E aí agora eu vou estar colocando aqui o meu plástico. Ó, alinho ele bem certinho aqui. Para ele não correr, facilita muito a gente colocar os clips. Então, eu gosto de colocar os clips assim.
Esse lado aqui ficou um pouquinho maior, vou tirar o excesso, para o clipe chegar perto. E agora, pelo lado oposto, eu vou passar a minha costurinha para dentro do meu risco que eu arredondei. Aí, vou costurando em toda a volta. Prontinho, já feito. Agora eu vou refilar todo o excesso de manta e de plástico também. Pessoal, então prontinho, refilado. Nessa parte de cá agora, eu vou estar colocando o forrinho utilizando o tecido da Cinderela também. Se você quiser fazer o seu mousepad dupla face, você pode colocar o tecido aqui e aí coloca o plástico também. Eu vou estar utilizando aqui, no caso, o tecido somente como forro, então eu não vou fazer ele como dupla face. Passei aqui o tecido para poder aderir rapidinho, porque tem o plástico do outro lado, e agora eu vou passar novamente uma costurinha de segurança. E vou refilar todo o excesso de tecido. Gente, olha que lindeza, tá? Mesmo a proposta, como eu falei, vocês podem fazer somente com o tecido. E olha só, a coisa mais linda que fica. E aí você coloca o plástico de um lado e também do outro lado. Agora você decidir qual viés você vai utilizar. Eu vou utilizar aqui para fazer o acabamento, o viés de lurex. Então eu vou vir aqui pelo lado avesso. Vou dobrar aqui a minha pontinha, eu gosto de fazer sempre um triângulo, vou colocar bem no cantinho e venho costurando bem na beiradinha em toda a minha volta. Agora, com o meu viés costurado, eu vou começar a desvirar aqui toda a minha peça para a gente poder rebater o nosso viés. Venho por esse lado, corto qualquer excesso de linha que tenha ficado. E agora aqui, ó, eu vou alinhar ele certinho em cima da costura que eu fiz anteriormente e vou rebater toda a minha costura. Pessoal, e está prontinho a nossa peça. Olha que peça linda que ficou. E eu já fico imaginando o quanto ficaria lindo fazer um mousepad, aquela pasta organizadora, não sei como que chama aquela que a gente coloca, a pasta office, acho, que a gente coloca assim na mesa, tem as lateraisinhas que pode colocar o sulfite. Dá para fazer um kit completo de escritório, fazer o porta-copo, tudo nessa proposta. Escolhendo o viés certo, olha que peça glamurosa e linda que ficou o resultado. Se você gostou dessa aula, desse passo a passo,
aproveita e conta aqui para mim nos comentários se você quer mais passo a passo como esse, qual a próxima aula que você quer ver por aqui no canal da Cinderela. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Ah, e não esquece, no armarinho mais próximo da sua casa você encontra o viés e também os produtos da Cinderela, como fitas e tecido. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!